esse aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado. Estamos hoje na Barão Geek House novamente, já sabe, né? Café com PC, 5% de desconto para vocês em qualquer single card de qualquer card game lá na Barão. Tem também a abinha lá, Café com PC não, OPC promocionais, que também vale nosso cupom. E segundo recadinho, nosso playmatch tá aí na descrição, o link tá acabando, acho que só tem mais um ou dois, então fica de olho aí no site na descrição. Se você quiser o nosso playmatch numerado com arte exclusiva, são os últimos que estão aí. Então aproveite enquanto ainda tem, que serão os últimos depois acabou. Vamos para o game hoje. Quem vai estar jogando aqui do meu lado esquerdo vai ser o João, do lado direito é o Pelado. Vai ser uma batalha de Bug, de novo ST, aqui vai ser o Bug, e do nosso lado direito o Tigrinho, aqui jogando, o Pelado jogando de Tigrinho, né, e o João jogando de Bug. Ainda não tá os STs aqui, mas já vamos vendo como que vai ser esse matchup aqui de Tigrinho contra Bug. O Bug leva uma certa desvantagem aqui contra o Tigrinho, porque é um deck azul contra deck preto, geralmente tem desvantagem. Com os starters novos chegando aí, né, com o Crocodile novo, vai ter uma certa mudança nesse meta aí, nessa matchup aí, né, porque o Bug descartando cartas da mão, ele vai conseguir segurar seu board, né, que é o que precisa, né, pra você jogar contra deck preto, é manter o seu board. Os dois jogadores estão fazendo mulligan, enquanto isso eu vou explicar os líderes. Tigrinho, você bate no seu oponente, descarta duas cartas do topo do seu deck, pode dar -1 de custo para os personagens que estão em campo. Fazendo isso, você pode vir com cartas que removem esses personagens de custo baixo. Já o Bug, você pode virar 5 dons e jogar uma carta que seja cross-guild da sua mão. Para fazer isso, você tem que descartar uma. Então, é bem interessante aí a habilidade do Bug, né? Porque você pode descer qualquer carta que seja cross-guild por 5 de custo, né? Então é bem legal aí. O João já coloca suas 5 vidas. O Pelado ainda está fazendo seu mulligan ali. Vamos cortar aqui para o início do jogo. Quem iniciou o game aqui foi o Pelado, né? Só passou o turno. Vem aqui o João para um dom. Joga ali o Mr. Tree. Vai olhar 5 do topo do seu deck. Pode pegar no Cross Guild. Pega ali um Mihawk. Passa pro Pelado ali, né? O João tá usando os Morias de dons ali para 3 dons. Vem um Brook na mesa, dá KO naquele Mr. One, -1 em KO. E vem 5 na vida, agora sim, usando a habilidade ali, né, do Tigrinho, né, que é descartar do topo do deck, mas não dá -1 em ninguém, né. O Pelado podia bater primeiro para depois descer o Brook, né, vai que vem algum trigger ali, né. Enfim, né. 4 dons para o João, vamos ver o que ele vem aqui. O Bug na curva par é bem ruim atualmente, né. A gente sabe que as cartas novas dos starters vão corrigir essa curva par aí, né, porque não tem muito o que fazer nesse momento do game, né? Você vai ver aqui que o João fica bem sem jogadas aqui para 4 dons, né? Vai vir agora 5 na vida aqui do Pelado, que tem ainda suas 5 vidas. Pode tomar esse dano aí, mas prefere counterar. Usa aqui um Spandini para counterar. Vem um Sabo na mesa ali. Fraco, né? Porque você vê que não tem muito o que fazer nessa curva par. Agora o Pelado vai para 5 dons, né? E vamos ver a jogada dele, se ele vai conseguir já remover aquele Sabo ali ou vai vir com uma outra linha, né? Ele tem uma jogada de Labum ali, né? Pode bater 5 com o seu líder no líder, dá -1, mas descer a Labum depois, né? E virar o Brook, né? Vamos ver. Vai pagar 4, é isso mesmo. Vai vir Labum, vai ligar um dom no Brook, vai dar -4 no Sabo, vai bater 5 vida limpando o Sabo, né? Sabo vai pro trash. Vamos ver se o João usa um K-Counter aqui para se defender, né? Vem mais 5 vidas descartando do topo do deck. Mais um counter do João aqui, né? Então tá gastando bastante a mão aqui o João. Não tá querendo tomar esses danos no começo do game. Porque depois fica complicado que defendendo, né? Que vem as cartas mais fortes aí em campo, né? E os ataques começam a aumentar de dano aí, né? Vamos ver a jogada do João agora, que já tem os seus 6 dons, já pode usar a habilidade do seu líder, né? Vamos ver se vai vir alguma coisa. Que o Pelado ainda tá com suas 5 vidas, tá bem tranquilo. Vai vir 6 na vida aqui, ou no Brook, né? Vamos ver. Usa um K-Counter aqui, o Pelado provavelmente foi na vida. Vai descartar uma para descer ali um Bug e um Mihawk. Fazendo isso, o Bug, cartas de 4 de custo não podem atacar. Aquele Bug que o Pelado está lendo ali. E o Mihawk compra 2 e descarta uma, que foi o que o João fez aqui, né?
é interessante que o Brook ali vai ficar travado, né? Então, aquele Brook travado, ele não vai poder usar a sua habilidade When Attacking, que é dar KO num personagem de custo 0 ali, né? Então, esse bug aí atrapalha bastante aí a vida do pelado. Mas tem uma Labu em campo, se ele tiver algum outro removal, ele já conseguiria remover ele facilmente. Se tiver um Rob Lute na mão, já consegue tirar aquele bug ali, né? Dá uma olhada no seu trash aqui, vamos ver qual que vai ser a jogada do pelado aqui, né? Geralmente as jogadas aqui, quando vai aumentando o número de dons, vai aumentando a complexidade do game, né? Então vai ficando um pouquinho mais pensadas as jogadas aí. Se você gosta do nosso conteúdo, já sabe, né? Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito, para mais conteúdos como esse. Enquanto isso, o pelado vai pensando, e o João aqui também vai pensando. E não esquece do Café com One Piece aí, do cupom Café com PC, na Barão, Geek House, qualquer single card. Dá uma olhada lá na Barão. Tá pensando aqui, tá pensando em bater bastante ali na vida, porque aquele Mihawk ali em campo é um blocker de 7.000 de power, né? Aquela carta tá inteira brilhante ali. Não dá pra ver o que tem na mão do pelado, se ele tem alguma coisa pra remover, né? O bug, ele tem uma rina ali, né? Tem bastante cost reduction, mas não tem o que fazer pra remover, né? Seria interessante ele primeiro bater com o seu líder ali, mesmo que seja 5 no líder do João, para conseguir ver o que ele vai descartar, né? Que ele pode descartar um Rob Lute. Se ele descartar um Rob Lute, ele conseguiria fazer o combo ali, né? Tá vindo ali. Mas também não descartou, então não faria diferença. Tá batendo 8 na vida aqui do João, que pode bloquear ali com o seu Drácula e Mihawk e gastar um 2K Counter, né? E segurar as cartas na mesa. Ou pode também tomar esse dano, né? Que tá com poucas cartas na mão. Ele tá com 5 cartas na mão. Pode tomar um dano aí. Sem problemas. Vai tomar esse dano. Pra não perder seu board, né? E o pelado sobra 4 dons para trás. Vamos ver o que ele vai inventar aqui, né? Tá pensando provavelmente em jogar sua Rebeca, né? Para esses 4 dons aí. E buscar alguma coisa do trash pra mão. Pra jogar no próximo turno aí, né? Como aquele bug só segura personagem de custo 4. Seria interessante ele vir aí pegando o Sabo, né? Que consegue filtrar sua mão. Que não tem nenhum KO aí na mão ainda. E no próximo turno, né, ele vai estar para 9 dons, consegue descer um Sabo, filtrar a mão e talvez um Rob Lute, que a Labum, se a Labum ainda estiver em campo, né, fica bem interessante, né. Mas também tem respostas pro lado do João aqui para esse tipo de jogada, né. Você tem um Gravity Blade aí que pode tirar aquela Labum, que é uma carta muito forte em campo ali, né, que pode te dar vantagem em todos os turnos, né. Enfim, né. E tem o Gravity Blade ali na mão do João, né? Como resposta, né? Se possível, né? Ela pensou bastante aqui. Vai provavelmente pra essa linha aí de Rebeca, né? Não tem muito o que fazer. Desce sua Rebeca. Vai pegar ali. Essa outra pode pegar, né? De uma carta de 3 a 7. Vai pegar o Sabo mesmo ali. Então acho que ele vai pra linha de filtrar a mão no próximo turno, né? E depois, ou já também no próximo turno ele já vai estar pra 9 dons. Pode vir um Kaido arrancando aquele bug ali, né? 8 dons aqui para o João, com vários Morias ali, né? Seria uma provocação aqui, né? Pro pelado, ó. Olha quantos Morias você tem aí, né? E o seu tigrinho não pode usar mais nenhum, porque essa carta foi banida. Tem um jogo psicológico aqui também, né? O João tá pensando, vamos ver qual que vai ser a linha que o João vai tomar aqui com o bug, né? É legal que nos próximos campeonatos a gente já vai ver o bug com o starter aqui, né? Como que vai ser. Quais starters vocês estão pensando em pegar? Vem 7 na vida, o pelado toma esse dano. Vem agora 8 na vida aqui. Será que também vai tomar esse dano pelado? Provavelmente, né? Ou vai bloquear com a sua Rebeca. Bloqueia com a Rebeca. Agora para 5 dons, né? Paga ali os 5 dons com a habilidade do seu líder. Desce mais um bug. Com a habilidade do bug, ele pode descer um personagem que chega Cross Guild 5. E tá aí, ó. Dasbone, Mr. One ali, que é um 5-7. Interessante. Mais um bug aí pro pelado ter que resolver, né? Tem um Kaido na mão. Provavelmente já vai vir um Kaido descartando aí pela Rina, né?
E bate 5 vida tranquilo. Faz o João descartar uma carta na mão, né? Pode bater 5, forçando o João descartar uma carta na mão, né? Porque ele não vai tomar esse daninho de 5 aí, vai descartar um counter, né? E aí vem com o Kaido para descartar mais uma da mão e tira um dos bugs da mesa, né? Que já seria interessante, né? Para setar um ataque aí pro próximo, né? Mas vamos ver o que o Pelado vai vir de jogada aqui, né? Com o seu Tiger aqui. Tigrinho aí, né? Tem bastante opções aqui para o Pelado, né? Vamos ver como é que vai ser a jogada dele, né? Tá pensando por uma outra linha, talvez, ali, né? Deu uma organizada na mão ali, né? Viu um Tempest Kick. Viu ali também o Rushu. Mas não sei se seria uma boa opção o Rushu agora, né? Porque, sei lá, uma carta maior em campo é sempre mais interessante ali. Tem 8 na vida, então vai jogar uma pressão na vida do João ali, né? Que provavelmente não vai segurar esse 8 aí. Se ele segurar esse 8, ele vai basicamente ficar sem mão, né? Porque seriam 2 cartas ali, 2 de K-Counter no mínimo. Mas ele vai estar no board, então é só um de K-Counter pra salvar. Aí talvez compense, né? Gastar ali uma carta na mão, né? Vai ficar só com 3 na mão também, né? E é interessante o João defender seu board agora, porque ele consegue vir com o seu bug na próxima sem perder... Sem perder o próprio bug, né? Ele deixa embora. Interessante. Ele tinha a counter na mão, acho que ele tá com 2 sabos da mão mais o bug ali, né? Vem menos 3 aqui no Dasbone. E Rushu entrando, vai descartar uma Rina ali e mata uma carta de custo 3, né? Foi menos 3 o Tempest Kick. Esse Dasbone tava custando 1. O Pelado prefere matar o Dasbone do que os bugs que estão em campo ali que não atacam. Porque ele tá filtrando ataque, que tá pensando em defender sua vida, né? Porque não vai ter nada que vai atacá-lo aí. Somente o líder, né? Batendo 8. E pode defender, pode receber esse dano aí sem problema o Pelado, né? Vem agora um Gravity Blade, mandando pra baixo ali a Labum mais o Rushu, que é bem interessante aqui também pro João limpar essa Labum do campo, que é uma carta que pode ganhar muito valor ainda na mão no Rob Lute, né? Rob Lute já com menos 1 já faz um estrago, imagina com menos 4 uma Labum ali em campo, dando menos 4 em todos os turnos, né? Vamos ver se o Pelado vai conseguir aqui remover alguma coisa com suas cartas na mão. Provavelmente agora vai vir um Kaido ali, né? Já descartando uma carta sem counter ali da sua mão. E aí faz o João descartar uma ali. Então pode vir um dano de 5 na vida, forçando uma carta da mão do João, que não vai tomar um daninho de graça de 5. E depois pode vir mais um Kaido, que vai fazer ele descartar mais uma carta e ainda tirar um dos bugs que estão na mesa, né? Mas enfim, vamos ver qual que vai ser a escolha do Pelado aqui, né? Tô assistindo aqui com vocês, então também não sei o que os jogadores fizeram, né? No dia. Campeonato aqui foi bem grande, foi 32 players, tá? Foi a última rodada aqui do circuito League One Piece da Barão. Então, foi bem grande, né? Valia uma vaga direta aí pro circuito League One Piece, né? Pelado vem batendo 6 aqui na vida. O João toma esse dano, então não quis gastar o seu K-Counter, né? Vem agora um Kaido, que vai descartar uma da mão, né? Vai descartar o próprio Sabo da mão ali, vai matar um dos bugs e vai fazer o João ainda descartar uma carta da mão, né? Vamos descartar ali. Faz o João descartar ali um 2K Counter, acho que era ali, vai embora o bug, né? E o outro bug não pode atacar, né? E aqui o Rob Lute vai fazer o seu trabalho, né? Que é limpar o board do oponente, né? Tá vendo aqui que tá limpando muito bem o board do João ali, né? Isso que é a primeira rodada de 32 players aqui, né? Que vai ser. Vamos ver quem vai ser vitorioso aqui, né? Que já vai dar aquela melhorada pros próximos turnos aqui. E aqui, vaguinha direta. Que vale lá depois o São Paulo, né? Que vai ter o campeonato lá do final da liga, né? Vem aqui 6 na vida do Pelado. Tem de K-Counter pra se defender se quiser. Tem ali uma Tsuru ou um Rushu.
Mas você que joga aí de deck controle sabe que até 2 vidas você pode descer sem problema. Você pode tomar esse dano aí sem problema, ainda mais quando o oponente não tem campo, né? Eu falo que isso, jogar deck controle, você pode tomar dano, porque você sempre vai ter pouca coisa no board, né? O pelado opta por se defender aqui, e eu tomaria esse dano aí, não teria problema. Vai vir um bug aqui com a habilidade do líder, e o bug funciona como se fosse um Red Hawk aqui, descartando uma na mão, né? Você paga 5 para um Red Hawk, né? E desce aqui em campo mais um Sabo ali, né? Enquanto o pelado não tira aquele bug da mesa, fica ali atrapalhando, né? Em campo. Ele agora tem um Robilut na mão. Pode tirar aquele bug da mesa, né? Se quiser, né? Porque tem ali pelo menos uma altinha e um Robilut. Então acho que ele tem que primeiro tirar aquele Sabo lá que deixa o campo meio que imune a KO, né? Pelo menos para as cartas desroças. Vamos ver como que vai ser o turno aqui. Eu acho que estão usando esse Sabo aí no bug justamente para você conseguir defender seu board, né? Para não remover outras cartas além dele, né? Vai vir 8. No líder, ali dando -1 no Sabo. Agora sim colocando o João numa situação mais complicada, né? Com uma vida somente ali, né? Vai agora pagar 2 para uma altinha, para dar -2 no Sabo, descendo aquele Sabo para 1. E agora para 5 um Rusru, descartando o Robilut. Fica somente com uma carta na mão aqui, o pelado. E provavelmente ele opta ali por descer o Rusru e não o Robilut, porque o Robilut não poderia atacar enquanto tá aquele bug em campo, né? Então por isso que ele desce ali o Rusru. Vem aqui o João já jogando um Searcher ali do deck, né? Um Cross Guild que pega mais um bug. Será que vai dar bottom deck de novo, usando bug? Provavelmente, né? Usa um ali para descer um Mr. 3 de novo, que é mais um Searcher, né? Que inclusive pode pegar outro Searcher se quiser, né? Qualquer carta Cross Guild. Não Mr. 3, mas o Searcher, né? Então vai usar ali o Searcher de novo. Então vai 3 dom de busca aqui. Rodou bastante o deck aqui o João, né? Não sei o que ele tá procurando, né? Mas achou ali o Mihawk, né? Que é um blocker pelo menos 7.000, né? Pra quem joga de bug aí, tá ansioso pro próximo starter, acho que o João aqui vai levar esse starter novo aí, né? Vai mudar a sua build de bug aí, né? É um deck bem interessante, vai ficar bem forte. Vem 7 na vida, agora sim, o pelado toma esse dano, tava só uma na mão, né? Então não compensava. Vem ali o Mihawk, compra 2, descarta uma. Vamos ver o que o João descartou ali. Um 2K Counter, eu acho. Ou um K-Counter, né? E agora vai se encaminhando para o final o jogo aqui, né? Porque pelado pelo menos tem 2 ataques. O João tá com poucas cartas na mão. Se o pelado remover aquele Mihawk, tem 2 ataques limpo na vida, mas ele prefere ir para uma linha de 8 na vida. Sobra para trás 7 dons. É isso, 8 na vida dando -1 no Mr. 3. Descarta 2 do topo do deck. Estranho esse -1 no Mr. 3. Seria interessante pelado dar -1 ali no Mihawk, né? Pra forçar ali o blocker, fazer o João pensar, né? Será que ele vai remover o meu blocker? Será que eu bloqueio agora? Enfim. Toma esse dano aqui, o João. E agora 7 dons. Será que vem aqui? Talvez vá usar a sua ultinha, né? Pra alguma coisa. Que ele desse a ultinha, ele pode dar -2 em alguém.
Pode dar -2, -4. Ele poderia tirar ali, se quiser, ou o Bug e o Mr. 3, ou o Mihawk e o Mr. 3, né? Deixando ali o João sem blockers, né, pra próxima. E sem ataque também, né? E aí depois ele finaliza ali com o seu Bug, o seu Rusru, e nem precisaria atacar nesse turno, né? Ou ele pode dar simplesmente... não tem que ser o Rob Lute mesmo, né? Pra dar menos... Vai, ele descer uma Rina, dando -3 ali no Mihawk. E agora pra 4. Rob Lute vai voltar 3 pro fundo do deck e vai matar os dois ali, né? Então ele deu -3 ali pro Mihawk, arrancou o blocker ali do João, né? E bate 5 vidas. Pra forçar uma carta na mão aqui do João, né? Não precisaria bater 5 vidas aí, né? Poderia ter deixado em pé o Rusru, pra que na próxima, mesmo que venha um blocker, tenha 2 ataques, né? E aí você conseguia separar os ataques, porque aquele Bug tá segurando todo mundo ali, né? Ninguém pode atacar ali, né? Por causa do Bug, que personagens de custo 4 não podem atacar, né? Mas também o João não tem muito o que fazer aqui. Se ele não tiver um blocker agora, acabou o jogo, né? E eu acho que ele não tem, né? Realmente, não tem um blocker. Não tendo um blocker, aqui acabou, né? Vem 6 na vida do pelado, tem uma na mão, defendeu? Não, defendeu não. Foi embora o Rusru. Sobra vários personagens em campo que estão inúteis ali, que não podem atacar por causa do... E tem mais um Mihawk na mão, sim, do João aqui. Então ele vai conseguir de novo descer um blocker, né? Descarta ali da mão. Compra 2, descarta uma. Vai pagar mais 3. Desce um Sabo ali que vai provavelmente proteger o Mihawk de KO, né? E ficou com uma na mão. E a gente sabe que o Rob Lute não tem Rush. Por isso que eu não bateria ali com o Rusru na última, né? Porque com certeza seria defendido. E agora eu colocaria uma pressão muito maior no João, né? E seria 2 ataques. Para um blocker, teria 3 na mão, né? Que não gastaria uma carta. Não teria como defender, né? Você podia bater 9-9 e acabou-se. Uma era no blocker e outra na vida. Ou 9-10, né? Na verdade, né? Você podia bater 9-10. Aí se não tivesse 2 de K-Counter e mais um K-Counter, né? Teria acabado. Enfim. Muitas chances aqui para o pelado ganhar, né? Vamos ver se ele vai remover mais alguma coisa, né? Acho que Sabo de novo protege o board ali, né? Se bem que agora tem um Rusru na mão do pelado. Ah, ele vai bater 10. Descartando 2, né? Ele podia... se ele tiver um Rusru na mão, vai bloquear agora, obviamente, aqui o João. Ele poderia tirar o... Vai pagar 5 ali, né? Então ele deu -2 com a... -2 com a ultinha, né? Desceu o Rusru, descartou uma e matou o Sabo lá também, né? Ficou de novo sem ataque aqui o João, né? Vai usar um das Bonnie ali pra ver se acha mais algum blocker. Não achou. Vai descartar um Bug. E agora acabou, né? Não tem blocker. Não tem como dar o letal. Vai pagar 5. Vai descartar uma. Descer um Crocodile. E vai passar o turno. E agora pra finalizar aqui, uma na mão. Compra uma. E vai bater o 7, 8. Vai bater com a Uta? Não pode bater com a Uta. Nem poderia bater com a Uta aqui, mas whatever, né? Porque o Bug não deixaria bater com a Uta, né? Mas era só ele bater com o líder 7 que finalizava o game aqui. Valeu quem viu até agora, gostou do jogo de Bug aí, deixa seu like no canal, se inscreve no canal pra mais conteúdo, vai ter vários games aqui, que é o final da Circuito Liga aqui, então vai ter vários games aqui, a gente vai ver todos os jogos até a final, são 32 players aqui, e valeu, até a próxima pra quem viu até agora.